Meu pai não esperou nem o jantar para me humilhar. Antes mesmo do peru chegar à mesa, ele estava com uma mão na cerveja e a outra no celular, me filmando enquanto eu arrumava pratos e talheres, como fazia em todos os dias de ação de graças. 14 segundos depois, o vídeo já estava no Facebook, com a legenda: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meus irmãos riram. Minha mãe desviou o olhar. Eu fiquei parada ali, com um guardanapo na mão, sentindo meu rosto queimar enquanto a casa se enchia de risadas que não eram as minhas. Não disse nada. Peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, os telefones deles tocavam por outro motivo: a serva finalmente tinha parado de servir. O dia de ação de graças sempre foi igual na nossa casa: os mesmos pratos, o mesmo barulho da TV na sala, a mesma regra não dita. Eu trabalhava. Eles observavam. Durante anos eu aceitei, achando que manter a paz era melhor do que causar conflito. Mas quando meu pai publicou aquele vídeo, algo se rompeu. Ele nem me olhou, só riu e disse: "Relaxa, Emma. É brincadeira." Sloan zombou sem tirar os olhos do celular. Jason disse que eu precisava aprender a ter senso de humor. Minha mãe, Maria, fingiu que o peru exigia toda a atenção dela, como sempre fazia. Eu sempre fui a que resolvia tudo: 2 empregos, ajudando com contas, emprestando dinheiro, pagando dívidas, comprando coisas que meu pai queria. Ser responsável acabou virando ser serva. Naquela noite, sentada na cozinha da minha tia Ruth, assisti ao vídeo novamente. 14 segundos. Nenhuma música. Nenhum contexto. Só eu dobrando guardanapos. E o texto brilhando embaixo: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Os comentários eram piores. Risadas, deboches, coraçõezinhos de gente que eu nem conhecia. Ruth não perguntou nada. Apenas colocou um cobertor sobre meus ombros e disse: "Você não deve mais nada a eles." Pela primeira vez, eu acreditei nisso. Eu não dormi. Fiquei olhando o poste de luz pela janela enquanto o telefone vibrava sem parar. Mensagens do meu pai, da minha mãe, de Jason. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma pergunta se eu estava bem. Pela manhã, algo em mim estava diferente. Não era raiva. Era o fim dela. Peguei meu telefone, fechei a conta conjunta e transferi tudo para uma conta só minha. A servidão tinha acabado. Era perto das 8 quando o celular tocou de novo. "Sloan. Por que não consigo sacar 2.000 da sua conta?" Nenhum oi. Nenhuma desculpa. Apenas a mesma velha expectativa de que eu resolveria tudo. Eu olhei para a tela, reli, e então ri. Uma risada seca, vazia. Aquele dinheiro agora era meu. Não porque eu queria vingança. Mas porque finalmente entendi algo simples: eles nunca me amaram pelo que eu era. Apenas pelo que eu fazia por eles. E eu estava finalmente pronta para não fazer mais nada. Meu pai não esperou até o jantar para me humilhar. Ele fez isso antes mesmo da ceia de peru chegar à mesa. Uma mão segurando a cerveja, a outra o celular, filmando-me enquanto eu alinhava pratos e talheres como fazia todos os feriados de ação de graças. 14 segundos depois, o vídeo estava no Facebook. A legenda dizia: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meus irmãos riram. Minha mãe desviou o olhar. Eu apenas fiquei ali, guardanapo na mão, sentindo meu rosto queimar enquanto a casa se enchia de risadas que não eram minhas. Não disse uma palavra. Peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, os celulares deles começaram a vibrar por outro motivo: porque a serva que eles zombavam finalmente havia parado de servir. Antes de contar o resto, me diga: de onde você está me assistindo? Assim sei que não sou a única que precisou se afastar da família para encontrar paz. O dia de ação de graças sempre parecia o mesmo em nossa casa. Os mesmos pratos, o mesmo barulho de futebol vindo da sala, a mesma regra que ninguém dizia em voz alta: eu trabalhava, eles assistiam. Todo ano me dizia que estava tudo bem, que manter a paz era melhor do que começar uma briga. Mas, dessa vez, algo quebrou no momento em que meu pai postou o vídeo. Ele nem olhou para mim depois de postar, apenas riu e disse: "Relaxa, Emma.
É só uma piada. Sloan bufou sem tirar os olhos do celular. Jason murmurou algo sobre eu precisar de senso de humor. E minha mãe, Maria, apenas encarava o forno, fingindo que o peru precisava de toda a sua atenção. Isso era o que ela sempre fazia, fingir. Eu tinha sido a solucionadora da família desde que me lembro. Trabalhando em 2 empregos, pagando dívidas pequenas, emprestando dinheiro, permanecendo em silêncio. Quando as contas se acumulavam, eu resolvia. Quando minha irmã estourava o limite do cartão, eu cobrava. Quando meu pai queria uma churrasqueira nova, eu comprava com meu próprio dinheiro. De alguma forma, responsabilidade virou servidão. Naquela noite, sentada sozinha no balcão da cozinha da tia Ruth, revi o vídeo. 14 segundos. Sem música, sem contexto, apenas eu dobrando guardanapos. A legenda brilhando abaixo, olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva. Os comentários eram piores, emojis de risada, corações de pessoas que eu nem conhecia. Meu irmão havia comentado. Pelo menos ela é boa em alguma coisa, respondeu Sloan, com risadas. Até um primo entrou na brincadeira. Clássica Emma, nunca para de trabalhar. Passei a vida sendo útil, mas utilidade não equivale a respeito. Ruth não disse muito quando me encontrou assistindo ao vídeo. Apenas me entregou um cobertor e disse, você não lhes deve mais um segundo. Pela primeira vez em anos, acreditei que alguém falava sério. Não dormi. Fiquei apenas sentada perto da janela, observando a luz da rua refletir na entrada. Meu celular não parava de vibrar, mensagens de Jason, minha mãe, até do meu pai, cada uma mais curta e fria que a anterior. Nenhum pediu desculpas. Nenhum perguntou se eu estava bem. Pela manhã, algo dentro de mim havia mudado. Não era raiva, exatamente. Era a ausência dela, como um momento depois de uma tempestade, quando tudo está silencioso, mas o mundo não é o mesmo. Fechei o laptop, deslizei o celular pelo balcão e sussurrei, eles podem rir à vontade. Cansei de ser serva. No dia seguinte, o ar estava cortante. Saí antes do sol nascer, ainda com o jeans de ontem, o céu cinza. A varanda da Ruth cheirava a café e chuva. Ela não perguntou o que havia acontecido. Já sabia o suficiente. Isso tornou mais fácil respirar. Sem perguntas, sem fingimentos, apenas silêncio. Às 8 horas, meu celular vibrou novamente. Sloan, o nome dela iluminando a tela. A mensagem era curta, por que não posso sacar R$ 2.000 da sua conta? Sem saudação, sem pedido de desculpas, apenas direito adquirido, cru e casual, como se me pedisse para passar o sal. Fiquei olhando a tela até que as palavras borraram. Então ri, um riso seco e sem humor, que me assustou até. Fechei a conta conjunta horas antes, transferindo cada centavo que eu havia economizado para uma conta privada. Depois do post no Facebook, do silêncio, dos anos pagando, limpando e perdoando, finalmente entendi, eles não me amavam pelo que eu era. Amavam pelo que eu fazia por eles. Meu pai não esperou nem o jantar para me humilhar. Antes mesmo do peru chegar à mesa, ele estava com uma mão na cerveja e a outra no celular, me filmando enquanto eu arrumava pratos e talheres, como fazia em todos os dias de ação de graças. 14 segundos depois, o vídeo já estava no Facebook, com a legenda, olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva. Meus irmãos riram. Minha mãe desviou o olhar. Eu fiquei parada ali, com um guardanapo na mão, sentindo meu rosto queimar enquanto a casa se enchia de risadas que não eram as minhas. Não disse nada. Peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, os telefones deles tocavam por outro motivo, a serva finalmente tinha parado de servir. O dia de ação de graças sempre foi igual na nossa casa, os mesmos pratos, o mesmo barulho da TV na sala, a mesma regra não dita. Eu trabalhava. Eles observavam. Durante anos eu aceitei, achando que manter a paz era melhor do que causar conflito. Mas quando meu pai publicou aquele vídeo, algo se rompeu. Ele nem me olhou, só riu e disse, relaxa, Emma. É brincadeira. Sloan zombou sem tirar os olhos do celular. Jason disse que eu precisava aprender a ter senso de humor. Minha mãe, Maria, fingiu que o peru exigia toda a atenção dela, como sempre fazia.
Eu sempre fui a que resolvia tudo, 2 empregos, ajudando com contas, emprestando dinheiro, pagando dívidas, comprando coisas que meu pai queria. Ser responsável acabou virando ser serva. Naquela noite, sentada na cozinha da minha tia Ruth, assisti ao vídeo novamente. 14 segundos. Nenhuma música. Nenhum contexto. Só eu dobrando guardanapos. E o texto brilhando embaixo: olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva. Os comentários eram piores. Risadas, deboches, coraçõezinhos de gente que eu nem conhecia. Ruth não perguntou nada. Apenas colocou um cobertor sobre meus ombros e disse: você não deve mais nada a eles. Pela primeira vez, eu acreditei nisso. Eu não dormi. Fiquei olhando o poste de luz pela janela enquanto o telefone vibrava sem parar. Mensagens do meu pai, da minha mãe, de Jason. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma pergunta se eu estava bem. Pela manhã, algo em mim estava diferente. Não era raiva. Era o fim dela. Peguei meu telefone, fechei a conta conjunta e transferi tudo para uma conta só minha. A servidão tinha acabado. Era perto das 8 quando o celular tocou de novo. Sloan. Por que não consigo sacar 2.000 da sua conta? Nenhum oi. Nenhuma desculpa. Apenas a mesma velha expectativa de que eu resolveria tudo. Eu olhei para a tela, reli, e então ri. Uma risada seca, vazia. Aquele dinheiro agora era meu. Não porque eu queria vingança. Mas porque finalmente entendi algo simples: eles nunca me amaram pelo que eu era. Apenas pelo que eu fazia por eles. E eu estava finalmente pronta para não fazer mais nada. Meu pai não esperou até o jantar para me humilhar. Ele fez isso antes mesmo da ceia de peru chegar à mesa. Uma mão segurando a cerveja, a outra o celular, filmando-me enquanto eu alinhava pratos e talheres como fazia todos os feriados de ação de graças. 14 segundos depois, o vídeo estava no Facebook. A legenda dizia: olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva. Meus irmãos riram. Minha mãe desviou o olhar. Eu apenas fiquei ali, guardanapo na mão, sentindo meu rosto queimar enquanto a casa se enchia de risadas que não eram minhas. Não disse uma palavra. Peguei minha bolsa, saí pela porta da frente e não olhei para trás. Na manhã seguinte, os celulares deles começaram a vibrar por outro motivo, porque a serva que eles zombavam finalmente havia parado de servir. Antes de contar o resto, me diga, de onde você está me assistindo? Assim sei que não sou a única que precisou se afastar da família para encontrar paz. O dia de ação de graças sempre parecia o mesmo em nossa casa. Os mesmos pratos, o mesmo barulho de futebol vindo da sala, a mesma regra que ninguém dizia em voz alta: eu trabalhava, eles assistiam. Todo ano me dizia que estava tudo bem, que manter a paz era melhor do que começar uma briga. Mas, dessa vez, algo quebrou no momento em que meu pai postou o vídeo. Ele nem olhou para mim depois de postar, apenas riu e disse: relaxa, Emma. É só uma piada. Sloan bufou sem tirar os olhos do celular. Jason murmurou algo sobre eu precisar de senso de humor. E minha mãe, Maria, apenas encarava o forno, fingindo que o peru precisava de toda a sua atenção. Isso era o que ela sempre fazia, fingir. Eu tinha sido a solucionadora da família desde que me lembro. Trabalhando em 2 empregos, pagando dívidas pequenas, emprestando dinheiro, permanecendo em silêncio. Quando as contas se acumulavam, eu resolvia. Quando minha irmã estourava o limite do cartão, eu cobrava. Quando meu pai queria uma churrasqueira nova, eu comprava com meu próprio dinheiro. De alguma forma, responsabilidade virou servidão. Naquela noite, sentada sozinha no balcão da cozinha da tia Ruth, revi o vídeo. 14 segundos. Sem música, sem contexto, apenas eu dobrando guardanapos. A legenda brilhando abaixo: olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva. Os comentários eram piores, emojis de risada, corações de pessoas que eu nem conhecia. Meu irmão havia comentado. Pelo menos ela é boa em alguma coisa, respondeu Sloan, com risadas. Até um primo entrou na brincadeira. Clássica Emma, nunca para de trabalhar. Passei a vida sendo útil, mas utilidade não equivale a respeito.
Ruth não disse muito quando me encontrou assistindo ao vídeo. Apenas me entregou um cobertor e disse: "Você não lhes deve mais um segundo." Pela primeira vez em anos, acreditei que alguém falava sério. Não dormi. Fiquei apenas sentada perto da janela, observando a luz da rua refletir na entrada. Meu celular não parava de vibrar, mensagens de Jason, minha mãe, até do meu pai, cada uma mais curta e fria que a anterior. Nenhum pediu desculpas. Nenhum perguntou se eu estava bem. Pela manhã, algo dentro de mim havia mudado. Não era raiva, exatamente. Era a ausência dela, como um momento depois de uma tempestade, quando tudo está silencioso, mas o mundo não é o mesmo. Fechei o laptop, deslizei o celular pelo balcão e sussurrei: "Eles podem rir à vontade." Cansei de ser serva. No dia seguinte, o ar estava cortante. Saí antes do sol nascer, ainda com o jeans de ontem, o céu cinza. A varanda da Ruth cheirava a café e chuva. Ela não perguntou o que havia acontecido. Já sabia o suficiente. Isso tornou mais fácil respirar. Sem perguntas, sem fingimentos, apenas silêncio. Às 8 horas, meu celular vibrou novamente. Sloan, o nome dela iluminando a tela. A mensagem era curta: "Por que não posso sacar R$ 2.000 da sua conta?" Sem saudação, sem pedido de desculpas, apenas direito adquirido, cru e casual, como se me pedisse para passar o sal. Fiquei olhando a tela até que as palavras borraram. Então ri, um riso seco e sem humor, que me assustou até. Fechei a conta conjunta horas antes, transferindo cada centavo que eu havia economizado para uma conta privada. Depois do post no Facebook, do silêncio, dos anos pagando, limpando e perdoando, finalmente entendi: eles não me amavam pelo que eu era. Amavam pelo que eu fazia por eles. Sloan enviou outra mensagem: "Você está falando sério? Preciso desse dinheiro hoje." Depois outra: "Você é inacreditável." Amargurada, né? Meus dedos pairaram sobre o teclado, mas não respondi. Em vez disso, percorri nossas mensagens antigas, anos de empréstimos e acordos. Ingressos de shows, concertos de carro de emergência, jantares de aniversário que ela prometeu dividir, mas nunca dividiu. Tudo ali, registro digital de cada vez que disse sim quando deveria ter dito não. Ruth entrou, ajustando o roupão. "Acordou cedo?" disse suavemente. "Acho que acabei de acordar de um sonho muito longo", respondi. Ela não perguntou detalhes, apenas assentiu, como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Ao meio-dia, chegou a mensagem do meu pai: "Você sempre foi dramática. Cresça." Essa não doeu. Confirmou tudo que eu já sabia. O mesmo homem que me filmou como piada nem conseguia fingir remorso. Era quase libertador. Abri meu laptop, organizei minhas finanças, contas e extratos. Os números me ancoravam. Eram a única coisa que fazia sentido: o que eu ganhava, o que deviam, o que era meu. Minhas economias estavam em R$ 21.364. Cada centavo representava uma parte de mim que eles nunca valorizaram. Não sentia mais raiva. Raiva é barulhenta, bagunçada. Isso era frio, silencioso, como a calma antes de um incêndio controlado. Naquela noite, escrevi tudo: datas, capturas de tela, anotações. Não para planejar vingança, mas para ter provas de que tudo aconteceu, de que não havia imaginado o padrão. Antes de dormir, coloquei o celular virado para baixo e sussurrei no escuro: "Não sou mais sua serva." Não era uma declaração. Era um fato. No domingo de manhã, o silêncio daquela casa parecia mais pesado que qualquer insulto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem mesmo um pedido de desculpas falso. Apenas quietude, o tipo que fica depois da tempestade. Eu não esperava mais por uma Olive Brent, esperava clareza. E ela veio em outra mensagem de Sloan. Desta vez, sem cumprimentos: "Preciso do dinheiro agora. Não seja rancorosa." Meu polegar pairou sobre a tela antes que eu finalmente digitasse: "Conta fechada." Não pergunte de novo. Sem explicações, sem suavidade, apenas a verdade. Alguns segundos depois, as bolhas de digitação apareceram. Então uma enxurrada de mensagens, palavras como egoísta, manipuladora, amarga. Até que finalmente uma me fez sorrir:
você mudou. Ela estava certa. Eu mudei. Passei o resto do dia apagando cada porta que eles usaram para me alcançar. Cartões conjuntos congelados, senhas trocadas, correspondências redirecionadas. Cada clique, cada e-mail de confirmação, era como desatar outro nó que me sufocava há anos. Ruth notou os papéis espalhados pela mesa de jantar. Está limpando a casa, disse. Mas como despejar fantasmas, respondi. Ela deu um meio sorriso. Bom. Já era a hora. Naquela noite, comecei a investigar mais, não por rancor, mas por curiosidade. Consultei meu relatório de crédito, algo que não fazia há meses. O estômago apertou ao carregar a tela, 2 cartões de crédito em meu nome, um aberto com saldo de R$ 2.400, outro fechado com pagamentos atrasados. Nunca os havia aberto. O quarto pareceu menor. Por um minuto, apenas olhei os números, o pulso acelerado. Depois imprimi tudo, coloquei em uma pasta e escrevi na frente, prova. Entrei na sala de Ruth e Daniel, a luz da TV iluminando seus rostos. Ele usou meu nome e disse friamente. Ruth silenciou a TV. Quem fez isso pelo menos 2 vezes, talvez mais? Daniel inclinou-se, voz calma mas firme, então documente. Tudo. Descobriremos o que fazer depois. Sem gritos, sem caos, apenas um plano claro. Estranho como a justiça pode ser calma quando finalmente é sua. Mais tarde, abri minhas mensagens pela última vez. Outra do Sloan piscou na tela. Por que está fazendo isso? Somos família. Digitei 3 palavras, não pergunte de novo. Acrescentei mais uma linha, 5 palavras que não planejei, mas que pareceram perfeitas, não pergunte a uma serva. Apertei enviar. As palavras ficaram no ar como o espelho refletindo quem as disse. Pela primeira vez, silêncio não era vazio, era poder. Na manhã seguinte, depois de dizer a Sloan para não perguntar novamente, espalhei tudo sobre a mesa de jantar de Ruth, papéis, capturas de tela, extratos, provas de uma vida inteira pagando por pessoas que me chamavam de serva. Cada página contava a mesma história, eles tomavam, eu dava. E quando parei, finalmente me tornei a vilã. Daniel estava sentado à minha frente, lendo em silêncio. Quando chegou aos 2 cartões de crédito no meu relatório, um aberto e outro fechado com pagamentos atrasados, não pareceu surpreso. Apenas assentiu, daquele jeito que alguém faz quando a verdade finalmente confirma suspeitas antigas. Ruth ligou para um advogado, recomendado por uma amiga. O escritório era pequeno, paredes bege e cheiro de café velho, mas a voz do advogado era calma e objetiva. Você autorizou essas contas? Não. Tem provas? Sim. Ela escreveu uma lista que mais parecia um roteiro de justiça: registrar fraudes, congelar crédito, notificar o banco, contatar parentes. Não parecia vingança, parecia reparação. Naquela tarde, fiz tudo. Cada formulário, cada ligação, cada palavra oficial que tirava minha história da fofoca familiar e a colocava em registro legal. Cada e-mail de confirmação era mais um nó desatado. Quando voltei para casa, um novo grupo de mensagens surgiu no meu celular: Jason, Sloan e eu. A primeira foto me tirou o fôlego. As gavetas do meu antigo quarto estavam arrombadas, o espelho quebrado. Legenda de Jason: dia de limpeza. Sloan acrescentou: deveria ter levado suas coisas. Fiquei olhando a tela até não sentir mais nada. Ruth se inclinou sobre meu ombro e tirou uma foto dela mesma da tela. Não apague nada, disse. Minutos depois, meu primo Noah enviou uma mensagem. Ele estava perto da casa dos meus pais e podia verificar se algo ainda tinha conserto. 15 minutos depois, uma foto, meu laptop, passaporte e uma pilha de cartas no banco do passageiro. Salvei o que pude, escreveu. Eu disse para não voltar. À noite, liguei para alguns parentes de quem meu pai havia pedido dinheiro em meu nome. Suas vozes eram embaraçadas e baixas. Cada um havia enviado centenas ou milhares, acreditando que eu estava doente ou endividada. Anotei cada nome, cada valor. Quando terminei, meu caderno parecia uma autópsia de confiança. Naquela noite, ao congelar meu crédito, não senti raiva, apenas clareza. A matemática do abuso finalmente equilibrava o que eles haviam roubado e o que iriam perder.
Por volta da meia-noite, enchi um grande envelope com todas as provas, capturas de tela, contas, fotos, mensagens da Sloan, a legenda do Facebook e minha anotação no topo: não pergunte a uma serva. Ruth não fez perguntas quando peguei as chaves do carro dela. A rua estava silenciosa, o ar de novembro cortante. Estacionei em frente à casa dos meus pais, coloquei o envelope na caixa de correio e saí sem bater. Não parecia vingança, parecia fechar um capítulo.